A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos nessa série de vídeos aprendendo como ler a Escritura do Senhor, nesta Bíblia Sagrada que nós adquirimos dos 500 anos da Reforma. Eu achei muito interessante essa explicação de como lermos a Palavra do Senhor e compreendermos a Palavra. Eu li no outro vídeo a introdução, já estamos no terceiro ponto de como lermos e aprendermos com a Bíblia. O Senhor nos fala por meio da sua palavra. O Senhor faz promessas e cumpre a sua palavra. Vamos lá. A Bíblia está dividida em dois testamentos. O Antigo Testamento descreve a criação do universo e a criação de uma nação especial, a nação de Israel. O Senhor estabeleceu Israel como seu povo escolhido, ao lhe conceder a lei e as promessas do Evangelho. Êxodo 19, 5 e 6 e 24. Deus trabalha por esses meios para cumprir seu propósito, da mesma forma que escolheu trabalhar por meio de Israel para cumprir suas promessas de salvação. O Novo Testamento descreve como o Senhor cumpre a lei e as promessas do Evangelho do Antigo Testamento por meio da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Ele revela como o Senhor envia a sua palavra de salvação a todas as nações. Por meio da pregação do Evangelho, o Senhor criou a sua igreja. Todos aqueles que confiam em Jesus Cristo para o perdão dos pecados. A igreja é o novo Israel. A igreja é o novo Israel, prometido no Antigo Testamento e cumprido no Novo Testamento. E as pessoas se afastam da igreja por pequenas coisas. Quarto ponto. O Senhor não mente. Depois de o Senhor falar com o seu povo e deu o seu Espírito, move os profetas e os apóstolos a pregar e escrever suas palavras, foram reunidas em livros. Note que a Bíblia não é um único livro, e sim uma coleção de livros. Veja que ela está dividida entre Velho e Novo Testamento. Deus trabalha por meios tais como o batismo e a palavra para executar a nossa salvação. Da mesma forma, Ele trabalhou por meio dos profetas e apóstolos que falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1:21. A Bíblia é a Escritura Sagrada, porque Deus, o Espírito Santo, deu aos escritores que escolhera os pensamentos, que expressaram as palavras que escreveram, inspiração verbal. Portanto, a Bíblia é a própria palavra e verdade de Deus, sem erros. O Catecismo Menor, como explicação, questão 3, veja também a palavra de Deus como ela está escrita. O Catecismo Menor nos ensina, através da própria palavra, como compreendermos a palavra. Por vezes, pessoas têm presumido que os livros da Escritura devem conter erros e inexatidões ou matérias inúteis, uma vez que foram escritos por seres humanos. Contudo, Martinho Lutero apontou continuamente para o fato de que Deus não pode mentir. Está lá em Números 23:19, Tessalonicenses 1:2, Salmo 12:6, 18:30, Provérbios 35, João 3:31, 35. A Escritura é a infalível palavra de Deus e plenamente confiável, porque foi
o Espírito de Deus quem trabalhou por meio dos escritores. Ela não mente. Ao longo dos séculos, homens copiaram os livros da Escritura com grande cuidado, porque os reconheciam como palavra de Deus. Embora não tenhamos mais os documentos originais escritos por Moisés, Pedro e outros possuímos o texto fielmente preservado. Por exemplo, os estudiosos têm estudado cuidadosamente as milhares de cópias manuscritas do Novo Testamento. Eles reconheceram que, embora existam pequenas diferenças entre elas, os livros das Escrituras foram registrados tão fidedignamente que nenhuma doutrina se perdeu. A Almeida Revista e Atualizada é uma excelente e confiável tradução dos textos hebraicos, aramaicos e gregos da Bíblia Sagrada. Chamamos os escritos dos profetas e apóstolos de Palavra de Deus. Da mesma forma, chamamos de Palavras de Deus as traduções confiáveis da Bíblia. Segundo ponto, segunda parte de podermos interpretarmos a Escritura do Senhor. A Escritura interpreta a própria Escritura. Como nossa reflexão sobre Êxodo 24 mostrou, princípios de interpretação úteis fluem dos ensinos da lei e evangelho da Escritura. Primeiro ponto, a Escritura tem seu foco em Jesus Cristo. Como já mencionamos, o Evangelho de Jesus Cristo é o mais importante ensino da Escritura Sagrada. Embora muitas passagens não se referem explicitamente a Jesus, todos os livros da Escritura Sagrada servem ao propósito salvífico de Jesus. Por esta razão, Jesus diz: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Está lá em João 5,39. Jesus explicou que ele e a sua obra salvífica eram o verdadeiro foco de toda a palavra de Deus. Lucas 24, 44 a 48. Assim, não importa qual parte da Escritura você leia, compreenda à luz de Jesus Cristo e a sua obra. Amém, meus irmãos? Aqui a Bíblia está nos ensinando que ela mesma interpreta a própria palavra. Então não deixe-se conduzir por homens que possam tentar te enganar através de suas próprias interpretações. Interprete ela através dela mesma. A Escritura não se contradiz. Jesus é o foco de toda a palavra de Deus. Assim, os livros da Escritura têm uma extraordinária harmonia. As histórias, provérbios, ensinos e outras passagens apresentam a lei que nos dirige a Cristo e ao Evangelho que proclama Cristo. Ela sempre apontará para Jesus Cristo. Ela sempre mostrará Jesus Cristo. Como ler e estudar a Bíblia Sagrada. Quando leitores perdem a distinção da lei e o Evangelho na Escritura, esta lhe parece contraditória. Por exemplo, alguém pode ler Êxodo 24 e concluir que os israelitas deviam salvar a si mesmos por sua obediência à lei e não por intermédio da fé em Cristo prometido. Contudo, o propósito da lei é revelar o pecado de modo que as pessoas vejam suas necessidades de um Salvador. Gálatas 3, 21 e 22. A princípio, a lei parece contradizer o Evangelho, mas na verdade a lei serve ao Evangelho de Jesus Cristo, se apresenta como ponto central. Aqui nós terminamos mais essa etapa. Em outro vídeo nós continuaremos o segundo ou terceiro ponto para
compreendermos como lermos a palavra do Senhor. Até a próxima.